Alguns seriados sobre a violência, como é importante explicar para as pessoas os danos causados pela violência. Esse álbum é um álbum sensacional, papel impermeável, super durável, aguenta sol e chuva, fácil de transportar, grande para a visibilidade da população. Vamos falar sobre a violência. A violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, ser vivo ou objeto, é o uso excessivo da força além do necessário. O termo deriva do latim violentia, que por sua vez se torna amplo e é qualquer comportamento ou conjunto que deriva de vis, força e vigor. A violência patrimonial acontece quando objetos pessoais, instrumentos de trabalho, são roubados, são retidos ou furtados por um ladrão. A violência sexual é quando qualquer conduta que obriga uma pessoa a presenciar, manter ou participar de uma relação sexual não desejada, por exemplo, estupro, ato libidinoso, atentado violento ao pudor, abuso sexual. A violência pode ser classificada pelo tipo de manifestação, como sendo física, sexual, psicológica e simbólica. A violência física, causada por uma arma, ou também quando alguém agride intencionalmente com o uso da força física. A violência psicológica, quando são feitos insultos, xingamentos ou humilhações. A violência moral, quando a pessoa é vítima de uma calúnia, uma difamação ou injúria. A violência escolar, o famoso bullying, quando os jovens nas escolas são violentados. Os alunos da escola são adversários ou são aliados? Se os alunos são provenientes de famílias organizadas com razoável cultura e escolaridade, conseguem aprender e serem alunos com aproveitamento. Contrariamente, se provém de uma base familiar desagregada, com inúmeros problemas, rapidamente caminham para a reprovação, indisciplina e mesmo violência. Então a organização pedagógica da escola é o pilar essencial para a prevenção desse tipo de violência. Na cultura juvenil, observam-se várias características e os jovens são grandes consumidores dos meios informáticos e audiovisuais, da internet, computadores, e às vezes a violência é banalizada e mal demonstrada. A televisão pode difundir a violência. As formas de violência, existe a violência urbana, que são ataques sérios à lei, à ordem pública. Existe também a questão do abuso do poder, é quando há o direito de impor a vontade de um sobre o outro, tendo por base o exercício do poder, sem considerar as leis vigentes. Existe o abuso econômico, quando se tira vantagem de dinheiro. Existe o abuso político, quando o político usa da influência para sobrepujar o mais fraco. O domínio da informação, porque alguém que detém conhecimento pode negar os demais informações. Existe o ideológico, quando se tira vantagem sobre opositores. E o nepotismo, quando os governantes favorecem parentes e familiares. O assédio moral no trabalho também é uma exposição dos trabalhadores, situações humilhantes e constrangedoras. É mais comum reações hierárquicas, autoritárias e desiguais. Existe o assédio moral também. Assédio sexual, quando uma pessoa em posição hierarquicamente superior a outro abusa dessa questão e faz autos e insinuações, contatos físicos forçados, convites impertinentes. O famoso bullying é um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais repetidas praticadas por um indivíduo, bullying, valentão, ou grupos de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo ou grupo de indivíduos sem capacidade de se defender. Existe o vandalismo, que é uma ação motivada pela hostilidade contra a arte de uma cultura, destruição de bens e propriedades. O ato de pichar uma parede é um vandalismo. Existe a violência doméstica, que é a violência explícita ou velada, praticada dentro de casa, quando pessoas unidas por um parentesco, como a marido ou mulher, sogra ou padrasto, pai, mães e filhos, acontece um abuso de algum tipo. Existem vários tipos de bullying, pode insultar a vítima, pode ter ataques físicos repetidos, interferir com propriedade pessoal e assim vai. A violência contra a mulher é um problema social de saúde pública que atinge todas as raças, etnias e religiões. Isso é violência contra a criança também, expondo nesse álbum todos os tipos de violência. A violência contra o idoso, isso é violência estrutural contra o idoso, porque por desigualdade social provocada pela pobreza e discriminação de múltiplas formas. Institucional é quando os institutos de longa permanência, como os asilos, maltratam os idosos. Interpessoal, quando relações de abuso e negligência, espaço físico nas residências, trazem violência contra o idoso. E também existe abuso físico contra os idosos, abuso psicológico, abuso sexual, o abandono, a negligência
O abuso financeiro, quando os parentes ficam, né, com a pensão do indivíduo idoso, e a autonegligência. A violência contra os animais é uma prática muito antiga, desde a época das touradas, existe também a rinhas de galos, existe, os animais, por exemplo, não são brinquedos, aqui explica tudo sobre os animais. A violência no trânsito está cada vez mais frequente e mais grave, pois ocorrem muitos acidentes e brigas no trânsito. Então vejam vocês, a violência não pode ser ignorada ou disfarçada, precisa ser denunciada por toda a sociedade. Diga não à violência! E tudo isso você demonstra com este super álbum Conversando sobre a Violência.